convido para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação, texto que se encontra no Evangelho de Lucas, ou segundo Lucas, capítulo 5, versículo 27 a seguir, e que nos diz: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém. Prezado irmão e amigo, o texto em que lemos da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nos leva a um momento precioso em que o nosso Deus aqui na terra, tomando da forma humana, caminhava trazendo a boa nova da salvação, curando, libertando vidas, e passando ele aqui, diz a palavra do Senhor, ele viu um publicano que era uma pessoa mal vista pelos judeus, reprovada na sociedade judaica, porque ele cobrava imposto dos seus irmãos e enviava para Roma. Então os judeus não gostavam daqueles que exerciam essa função. Havia um grande preconceito contra o publicano. E diz aqui que o Senhor Jesus passou, e esse publicano chamado Levi, que em outra escritura é chamado Mateus, e se torna um dos 12. Esse homem aqui estava na recebedoria, cuidando do seu trabalho, e o Senhor Jesus Cristo passou e simplesmente olhando para ele disse: Segue-me. E diz a palavra do Senhor que ele deixou tudo e de forma imediata levantou-se e seguiu o Senhor Jesus. E fez uma festa na sua casa, um banquete, e chamou os amigos para que também pudessem conhecer quem era Jesus e pudessem ouvir do Senhor a mesma voz, a mesma palavra, a mesma chamada. E diz aqui a palavra do Senhor que o povo então ficou murmurando. Os fariseus, religiosos, aqueles que se opunham ao trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo, começaram a criticar. E diz aqui a palavra que eles disseram: por que ele se mistura com essa gente? Porque ele, se ele é o pregador, o Messias, é o ungido, é o enviado de Deus, como vai ter com o publicano, e vai comer na casa de um publicano, e vai estar com os pecadores? E o Senhor Jesus, conhecendo bem o coração deles, deu para eles uma resposta, de forma de uma parábola, dizendo assim que não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Como o Senhor Jesus diz no Evangelho em outra parte, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para aqueles que se acham salvos. O Senhor Jesus para aqueles que têm uma religião e que estão cheios de si e que acham que já são pessoas boas e que então já estão salvas. Para que Jesus? Jesus veio para buscar e salvar aquele que reconhece que a sua alma está enferma por causa da queda do homem, por causa do pecado, por causa do orgulho, da soberba, por causa de uma vida de pecado, de idolatria. E o homem então, reconhecendo que a sua alma está enferma, só existe um médico, que é o médico das almas.
Tantos médicos há, sobre tantas especialidades eles atuam, mas a especialidade desse médico sobre todos os médicos, desse Deus glorioso feito homem, desse Salvador do mundo, desse que ali na cruz deu o seu sangue precioso, vertendo ali e derramando para lavar o pecado, para curar a alma enferma do ser humano. Só Ele é especializado nisso. Só Ele pode curar a alma. E para que Ele cure a alma, aliás, eu me lembro agora de uma pessoa que nos contou de alguém que esteve no médico. E o médico viu que a pessoa era cristã, fez uma crítica: vocês não gostam da mãe de Jesus. E a mulher que estava sendo atendida disse: doutor, não se trata de não gostar disso ou daquilo. É claro que gostamos da mãe de Jesus. Mas aquela mulher disse ao médico: doutor, se eu chegasse aqui e a sua mãe tivesse aqui para me atender, eu poderia consultar com ela? E ele disse: não, de forma nenhuma. Minha mãe não é médica, ela não estudou, ela não se formou. Eu é que sou médico. E ela disse: assim também é com Jesus. Não adianta consultar a mãe de Jesus, correr a ver se encontra a mãe de Jesus, adorar a mãe de Jesus. Porque ela foi uma grande serva de Deus, a privilegiada entre todas as mulheres para ser mãe de nosso Salvador. Mas quem é o Salvador? Ela não é a Salvadora, ela não é intermediária entre Deus e o homem, mas Jesus Cristo, o homem. Ele sim foi a morte de cruz, Ele deu a vida, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é aquele que é indicado pelas desde o Antigo Testamento, para que você, para que eu, para que todos aqueles que reconhecem ter a alma aflita, enferma, necessitada, sabe dos seus pecados e reconhece esse pecador e deseja a salvação da alma, é a Ele que nós temos que recorrer. Louvado seja Deus. E aqui o Senhor fala desse homem que ouviu a chamada de Jesus. Jesus passou, como tem passado hoje quando nós anunciamos a sua palavra. O Senhor continua passando através das Escrituras, através da trombeta que Ele faz soar do seu Evangelho. Ele continua passando e Ele continua chamando: vem, segue-me, deixa tudo e segue o Senhor Jesus Cristo. Aqui o Senhor Jesus chamou Levi, e Levi imediatamente se levantou, deixou tudo e seguiu o Senhor Jesus. E aqui diz a palavra do Senhor: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor aqui fala: eu não vim chamar aqueles que se acham justos, que dizem: não, eu pratico uma religião, faço boas obras, eu faço uma penitência e então eu sou justo. Como vai receber salvação de Deus se você se justifica a si mesmo? Se você se acha bom o suficiente para não quebrantar o coração, não se arrepender do pecado, não subir ao encontro do Senhor no Calvário? O Senhor não pode salvar pessoas assim. Mas aqueles que reconhecem que precisam do Senhor e ouvem a voz dele e se levantam e seguem o Senhor Jesus Cristo, para esses sim, ele diz assim que veio chamar para o arrependimento, vem chamar para a mudança de vida, vem chamar para a transformação, para a libertação, para a cura da alma, vem chamar para que você possa, ao findar a jornada aqui, receber a coroa da vida, estar na eternidade com Deus, no descanso celestial, lugar glorioso, que Ele preparou para você, que Ele preparou para todos quanto amam a sua vida, amam a sua palavra, ouvem a sua voz, levantam e seguem os passos do Senhor Jesus. Não importa quanto tempo você seguiu uma religião, Jesus lhe chama para segui-lo. Não importa quanto tempo você seguiu uma tradição, Jesus lhe chama para segui-lo, porque Ele é o único que tem salvação para dar.
E diz aqui a palavra do Senhor, que Jesus chamou dizendo para ele: segue-me, segue-me. Este é o grande mensagem do Evangelho, é a chamada do Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui em Lucas, no capítulo 14, no versículo 27, ele diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O homem pode ser discípulo de qualquer pessoa, de tantas formas. Pode ser discípulo de qualquer religião, mas para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, o homem precisa, diz a palavra, levar a sua cruz. Levar a cruz não é carregar uma madeira nas costas, fazendo um sacrifício morto, enganoso, não. Levar a cruz é ter compromisso com a redenção, compromisso com o Evangelho, compromisso de autonegação e de abnegação para seguir o Senhor Jesus Cristo. Essa é a cruz que o Senhor fala. Não é carregar uma cruz pendurada no pescoço, com uma imagem ou sem imagem, ou colocar uma cruz em casa, não. Isso para as Escrituras não tem significado. O que tem significado para a salvação é tomar a cruz, no sentido de crer na cruz, crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, crer no sangue que foi derramado, crer que Ele foi imolado pelos seus pecados, oferecido a Deus em sacrifício agradável, em propiciação pelos seus pecados, em redenção pela sua alma, em remissão dos seus pecados. E assim, quando você crê, quando nós cremos, aí então estamos prontos para seguir o Senhor Jesus Cristo, ouvindo os seus ensinos e guardando as suas palavras, os seus mandamentos gloriosos. Então ele diz assim, que deve tomar a cruz, crer nele e ir a ele, após ele, seguindo as suas pisadas. E se não fizer assim, não pode ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Também o Senhor Jesus Cristo ainda trata desse assunto nas Escrituras, falando aqui na sua palavra. Ele diz, para que o homem tenha que negar a si mesmo, e dizia a todos, capítulo 9 do Evangelho de Lucas, no versículo 23, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Então, amado, querido amigo, você que tem nos assistido, você que tem problema na sua vida, você que tem a alma aflita, você que sabe que precisa da salvação do Senhor, ouça a voz do Senhor. Não importa o quanto a sociedade te despreze, não importa o quanto a sociedade te critique, não importa o quanto as religiões digam que você está errado. Também diziam assim do publicano, ele não era bem visto, não era bem recebido, mas Jesus o abraçou, Jesus o recebeu, porque ele ouviu a voz do Senhor e tomou a decisão de seguir o Senhor. E aqui também o Senhor disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir ao Senhor Jesus Cristo para receber a salvação, então negue-se a si mesmo. A salvação do Senhor está bem perto de ti, está próximo do seu coração, está ao seu lado se você quiser. Não está na religião, na sociedade, não está em outro lugar. E não importa a condição, para a pessoa ser salva, ela não precisa ser aquela pessoa nobre entre os nobres, não precisa ser o principal na sociedade, não precisa ser aquela pessoa exemplar religiosa. Ela precisa negar a si mesmo e ouvir a voz do Senhor e se levantar e tomar a cruz da salvação, tomar o sacrifício do Senhor, tomar o cálice da salvação e ter o compromisso de cada dia seguir as pisadas do Senhor Jesus Cristo, e assim entra na glória celestial, porque Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é esse caminho bendito, e também ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta, e se alguém ouvir a minha voz, entrará por esta porta, entrará e sairá para o outro lado, e achará alimento para a sua alma.
Então você deseja receber a salvação? Jesus está ao seu lado. Abra o seu coração, creia na palavra, ouça a voz do Senhor e deixe de seguir qualquer voz estranha ao Evangelho, diferente das Escrituras. E ouça a voz do Senhor e siga a voz desse bom pastor que deu a vida por ti lá na cruz, naquele dia. Deu a vida por cada um de nós. E que ele seja glorificado em seu viver. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu quero orar por você e orar em seu favor. Eleve o seu pensamento até o trono da graça e confie no Senhor Jesus Cristo. Seja qual for a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade, Jesus é Deus. Jesus é poderoso. Jesus é maravilhoso. Ele é conselheiro para as suas aflições. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Não obstante, se fez homem e deu a vida por ti, para que você ouça e venha seguir o Senhor Jesus Cristo. Então entregue a Ele a sua vida. Confie nele.